Seja bem-vindo à resolução da questão 49 do nosso e-book sobre argumentação lógica. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 49. A afirmação, se Pedro é engenheiro e Carlos não é médico, então Eduardo é físico, é equivalente a... Bom, então nós queremos aqui uma equivalência lógica de uma proposição condicional. O conectivo predominante aqui vai ser o condicional. Como é que nós resolvemos a questão? Primeira coisa que eu vou fazer é relembrar quais são as formas de equivalência de uma proposição condicional. Nós temos aqui uma proposição condicional qualquer, um se P então Q, onde esse condicional ele admite duas formas de equivalência, basicamente. Uma é chamada de contrapositiva, onde nós negamos ambas as proposições e invertemos a sua ordem, e a outra é chamada de disjuntiva. Negamos a primeira parte, trocamos o condicional pelo ou e mantemos a segunda parte da proposição. O que eu vou verificar aqui nessa questão? Dentro das alternativas, eu vou ter aqui em todas elas a proposição condicional. Então, se em todas as alternativas eu tenho condicional, foi usada aqui uma contrapositiva. Então, vamos marcar aqui ó, que em todas nós temos o condicional, tá? Que é o conectivo principal nessa proposição. Nessa proposição, nós temos aqui uma conjunção, que é o e. Mas, por enquanto, foca apenas aqui no condicional. Então, você tem uma proposição condicional e foi feita uma equivalência que é uma contrapositiva. Então, qual é a base, né, do entendimento aqui dessa contrapositiva? Agora a gente vai observar quantas proposições eu tenho na primeira parte, onde isso aqui representa a minha proposição P, tá? É a primeira parte do condicional, e quantas proposições eu tenho aqui na segunda parte. Estou chamando de primeira parte e segunda parte, porque vai ficar mais fácil a gente verificar o seguinte: quando eu fizer a inversão, a negação da proposição Q e a negação da proposição P, o que vai acontecer? Daqui para negação, né, na inversão, eu só vou ter uma proposição. Então, já observa aqui, ó, Eduardo não é físico, certo? Eduardo é físico. Quando faz a negação, vai aparecer o não. Ok. Eduardo é físico, está errado. Aqui não é físico, está correto. Aqui não é físico, está correto. E aqui está errado. Então, sabendo o que você vai inverter aqui de posição e o que você tem que fazer, já fica fácil de você eliminar algumas alternativas. Então, eliminamos aqui a alternativa B e eliminamos também a alternativa E. Agora, a gente vai para o outro lado. Eu vou pegar essa proposição, que é uma proposição composta, do tipo conjunção, tá? E ela está representando aqui minha proposição P, então eu vou pegar essa proposição e vou fazer a negação e mandar para o outro lado. Então, o que eu vou ter que lembrar? Vou ter que lembrar o seguinte: quando eu tenho uma proposição do tipo conjunção, tá? Para fazer a negação da conjunção, o que eu vou fazer? Eu vou negar aqui ambas as proposições, vou negar ambas as proposições e vou trocar a conjunção pela disjunção. E aí eu vou focar primeiro nessa troca de conjunção, que é o e, pela disjunção, que é o ou. Eu vou olhar aqui o seguinte, ó, que eu vou trocar um e por um ou. Então, olhando nas alternativas que sobraram, deixa eu até riscar aqui o restante aqui do que a gente já eliminou, tá? O que eu vou ter que observar? Que eu vou ter que trocar o e pelo ou. E quando eu observo aqui nas alternativas, o que aconteceu? Nenhuma das alternativas, ó, nem aqui, nem aqui, nem aqui tem o ou. E agora, o que eu vou fazer? Se não tem o ou, significa que a questão ela foi anulada. Tá? Uma questão que não tem alternativa correta, porque o correto é trocar esse e pelo ou. Eu vou escrever a frase aqui embaixo completa, ó. Se Eduardo não é físico, tá? Porque aí seria a negação dessa proposição, passou para o outro lado, vírgula, tá? Então, o que acontece? Agora a gente vai fazer a negação dessa proposição. Para fazer a negação dessa proposição, eu vou negar ambas as proposições, tá? Ambas as proposições. Então, vou negar aqui, ó, vai ficar. Então, Pedro não é engenheiro, certo? Ou, no caso aqui, a gente vai trocar essa conjunção pela disjunção, ou, como eu vou ter que negar essa segunda parte, e já tenho não, é só remover, tá? Para negar essa segunda parte aqui, essa proposição, como ela já apresenta o não, é só remover. Ou, Carlos é médico. Médico. Então, a ideia da questão seria essa. Seria inverter a ordem para manter aqui o condicional. Deixa eu até marcar, ó.
mantém o condicional, o sim então, inverte a ordem aqui fazendo as negações, né? No caso, Eduardo é físico, passa a ser Eduardo não é físico. E essa proposição P, que é uma proposição composta, quando você for negar, você tem que trocar o E pelo OU, que está aqui, e tem que negar ambas as proposições simples, tá? Para poder ser a negação. Pedro não é engenheiro. Aqui no caso, você vai acrescentar, e esse aqui que já tem, você iria remover. Só que não tem nenhuma alternativa com essa resposta. Então, a questão que deveria ter sido anulada. O correto aqui seria, né, no caso, ó, se essa proposição aqui, essa última, tivesse aqui um ou. Se aqui fosse um ou, aí seria a letra D com certeza, porque teria feito a negação da proposição que, aqui seria não que, aqui o condicional, e todo esse pacote representaria não P. A negação dessa proposição composta formada por Pedro é engenheiro e Carlos não é médico. Então, a questão que foi anulada, né? Se não foi anulada, deveria ter sido anulada, porque o gabarito ele não aparece aqui dentro das alternativas. A única forma dele aparecer é se esse E aqui, ó, tivesse virado um ou, aí estaria certinho, marcaríamos a letra D. Como não apareceu, questão que deveria ter sido anulada, mas é uma questão muito válida, né? Porque você consegue treinar essa parte aí da equivalência, tá? De uma proposição condicional, quando dentro da tua proposição aparece aí uma proposição composta. Então você vai pegar as proposições, vai negar e vai inverter a ordem. No caso, não apareceu resposta, mas é uma questão muito boa para treino. Espero que você tenha gostado da resolução. Caso queira o material, o link está aí na descrição do vídeo e vejo na questão 50.